Fala galera, hoje é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Vamos estar falando sobre financiamento imobiliário nesse primeiro episódio. Nosso intuito aqui é falar sobre o mercado imobiliário de Jaraguá do Sul e região. E para isso nós vamos trazer pessoas que são do ramo imobiliário, que trabalham com financiamento, com engenheiros, pessoal de repente na prefeitura. Vamos tentar trazer algumas pessoas para estarmos conversando e trocando uma ideia sobre o nosso mercado. E hoje eu estou aqui com o João e ele vai se apresentar e deixar a cargo dele de mostrar um pouquinho sobre a empresa dele, quem é ele e o que faz. Beleza, João? Bom dia, gente. Eu sou o João da Habitar, a gente é correspondente bancário da Caixa, trabalhamos nesse setor há alguns anos já em Jaraguá, temos escritório também em Guaramirim, certo? E estamos aí justamente para estar explicando um pouco mais sobre financiamento, tirando algumas dúvidas, deixando as coisas um pouco mais claras, e se qualquer detalhe for pertinente a gente vai estar pontuando. Show. Quantos anos já tem a Habitar, cara? Cara, a gente está com essa empresa desde 2012, se eu não me engano. Então são aproximadamente 11 a 12 anos no mercado. Hoje a Habitar faz exclusivamente financiamento Caixa. Exatamente, exclusivo financiamento na Caixa. Tá. Hoje vocês atendem Jaraguá, Guaramirim ou Corupá, Xereder, essa região? Essas pequenas micro-regiões fazem parte também de todo o centro. Então a gente faz o processo em Corupá, Massaranduba, Xereder, né? São bem às vezes mais distantes, mas nesses mais próximos a gente costuma fazer bastante processo. Interessante. Deixa eu ver uma coisa, João. Nesse ramo de financiamento imobiliário hoje, a Caixa ela corresponde quanto por cento, digamos, do mercado? Pelo que os nossos gerentes falam, cara, no quesito do Brasil, esse percentual não é muito grande. Ele estaria dentro de 60% a 70% do Poxa, isso não é muito grande. Mas em Santa Catarina, a gente estaria falando em média de 80% a 90% dos Nossa, é muita coisa, né, João? É muita coisa. Então, assim, eu acho que na minha visão, um dos bancos que mais tem essa expertise em financiamento imobiliário, certo? Certo. Minha Casa Minha Vida, ou PCVA, que ainda é PCVA, né? E vai mudar para Minha Casa Minha Vida provavelmente. Provavelmente. Só a Caixa pode fazer? Não, o Banco do Brasil também faz Minha Casa Minha Vida, só que o know-how deles é muito menor. Eles têm muito menos experiência com o processo em si, justamente devido à própria quantidade de gente que acaba fazendo na Caixa, né? Mas ele também é um banco passivo a fazer o programa Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarelo, dentro das mesmas regras, né? Antigamente ele ainda tinha alguns benefícios, como o imóvel usado na Price já era financiado em 80% no Banco do Brasil, as pessoas só não costumavam saber. Hoje agora tá igual, a Caixa também está financiando, né? Faz esse 80% também. Isso é uma novidade que veio esse ano, né? Cara, veio sexta-feira passada. E isso para o mercado, para quem estava pensando em comprar um imóvel ali que, digamos assim, do usado, né? Principalmente que financiava antes 70%? 80% na SAC e 40% na Price. Dobrou o poder de... E isso acabava transmitindo um detalhe. A pessoa acabava tendo que ter uma renda um pouco mais alta para suportar uma parcela que começa mais alta também na SAC e vai decrescendo. Às vezes, muitas vezes, diminuindo o potencial de financiamento e, entre aspas, dificultando o negócio. Agora, com o financiamento na Price, onde a gente estabiliza as prestações, certo? A gente vai baixar elas também e aumentar o potencial, vai facilitar muito mais o negócio. Muitos construtores, pessoa física, por exemplo, que fizeram os imóveis antigamente, não tinham KNAI construtora, acabavam sendo prejudicados, entre aspas, por causa disso. Por quê? Porque o negócio para eles era um pouco mais complicado. Hoje já está mais facilitado. Hoje um construtor, pessoa física, que já tem um imóvel há um tempo no nome dele, no CPF dele, pode vender como usado na Price. Entendeu? Não vai ter tanto prejuízo para o cliente dele quanto a um imóvel novo. Sim. Até meados do final do ano passado era uma discrepância muito grande. Uma compra de imóvel novo para compra de imóvel usado. Porque o cara pegava na Price, um pouquinho de subsídio, dava uma diferença no bolso dele muito grande, né? E, bem lembrado, pro construtor, o Minha Casa Minha Vida, o cara tem que ter um CNPJ? Para ele entrar no imóvel novo. No imóvel novo. Para ele fazer a venda de um imóvel novo, ele tem que ter um CNPJ e tem que ter um KNAI de construtora nesse CNPJ. Então o cidadão ali que era
dentista, padeiro, que resolvia construir ali no Minha Casa Minha Vida, esse tinha dificuldade, Usado. né? Ele era obrigatoriamente hoje usado. ainda, na verdade, ele vai se encaixar como usado aí. Exatamente. Tá, vamos lá. Então, a pessoa fez a simulação, ela descobriu ali qual a capacidade de financiamento dela, aí ela vai para a análise do crédito dela, como tu falou. Isso não tem custo. Não tem nem custo. a simulação e nem a análise do crédito. O meu trabalho é completamente gratuito. Isso. Às vezes nós, corretores de imóveis, fazemos até a parte ali da simulação e nós pegamos daí o cliente pela mão e levamos ele até vocês, certo? Aí lá é feita a análise de crédito. Essa análise de crédito, ela tem validade de quanto tempo? A análise de crédito hoje ela tem validade de 6 meses. 6 meses. Normalmente Então, dá tempo de trabalhar muito tranquilo com o cliente, tanto com o cliente de construção quanto um cliente de compra de imóvel novo. A gente teria bastante tempo para fazer o negócio, digamos assim. De construção ele ficaria um pouquinho mais apertado devido ao prazo de ele ter que fazer a parte da documentação e tal, vai levar uns 30, 60 dias, mas ainda assim, se a gente for pensar em 30 dias de processo, com 30 mais 60 dias de documentação, a gente está falando de um processo de 90 dias, então ainda está sobrando prazo, né? depois de feito essa análise do crédito, tá? Ela não tem custo, vale 180 dias. O cara não encontrou imóvel, não deu certo, ele precisa de mais prazo, ele consegue refazer depois dessa aprovação de crédito novo, depois de 180 dias, sem custo finalmente. Tranquilamente. A partir do momento que essa análise de crédito venceu, o cliente pode refazer ela, né? A gente tem clientes, às vezes, que quase sempre tem uma avaliação de crédito aprovada, justamente nesse caso. O cara, às vezes, não está comprando o primeiro imóvel dele, está comprando o segundo, terceiro, está fazendo investimento, o cara não vai fazer qualquer negócio. Então, ele está com o crédito dele aprovado lá, esperando sair um negócio, digamos assim. Né? Mas tem bastante gente que está o tempo inteiro quase com o crédito aprovado, tem bastante gente que está, se não está quase o tempo inteiro com o crédito aprovado, a gente vê que entra por um corretor, entra por outro corretor, então a pessoa está demonstrando interesse, está procurando, entendeu? Às vezes ela só não vem direto a mim, ela vai ao corretor, eu recebo a documentação. Mas como eu tenho tudo via sistema, a gente começa a ter um norte, digamos assim, de pô, esse cara já veio aqui, esse cara já teve contato comigo, esse cara a gente já fez avaliação, entendeu? Isso eu gosto de tomar esse caminho sempre com os clientes, né? Falando para os clientes, eu gosto de ter esse caminho de fazer a simulação, aprovar o crédito, para depois assinar um contrato de compra e venda com o cliente. Eu nunca gosto de assinar o contrato, é até uma dica que eu dou para os clientes mesmo. Nunca assine um contrato de compra e venda sem saber se você tem o crédito para comprar o imóvel quando você vai financiar, né? Porque a partir do momento que você assinou um contrato de compra e venda, você se amarrou com aquele negócio. Você vai ter que dar o jeito de pagar esse imóvel depois, né? Ou vai ter que entrar num acordo para rescindir se caso não conseguir o crédito imobiliário, né? E normalmente tu tens um prazo para fazer isso. Também. Geralmente o prazo não é muito estendido e se tu não atinge o prazo, ou vai rescindir o contrato ou vai ter que pagar acréscimos ali, juros, multas e algo assim, né? Eu concordo em gênero, número e grau contigo, cara. O primeiro passo é tu garantir antes de tu estar se comprometendo, né? Eu gosto de fazer esse procedimento, porque daí, cara, a negociação fica muito segura. É muito raro ter problemas assim, tipo de cliente que não aprovou, não foi. Então, cara, faz esse procedimento que vai dar certo, né? Tu já sai para procurar imóvel já sabendo quanto você vai pagar de prestação, você já vai procurar um imóvel sabendo que você tem a capacidade de pagar aquele imóvel, então tu já sabe que tipo de imóvel você tem que procurar. Porque às vezes assim, na nossa cabeça, eu vejo muitos clientes, às vezes sim, tem aquela ideia de que às vezes ele pode comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida somente. Mas às vezes ele não imagina que ele tem a capacidade de se encaixar no pró-cotista e pegar um imóvel de um valor maior. Com uma taxa de juros praticamente igual. É praticamente igual, e ele pode pegar um imóvel já melhor. Aí, tipo, pula uma etapa da vida dele que às vezes vai ter que pagar Minha Casa Minha Vida, depois já a família cresce ou algo assim, já quer para um imóvel maior. É outra mudança, outros custos, porque tudo isso gera custos, né? Claro. E também tem aquele cliente que às vezes está pensando em comprar um imóvel de 500, 600 mil e às vezes a capacidade dele não é. Ele está, né, porque não fez esse procedimento, então o inverso também acontece, né? Muito comum desses casos é pessoas que são autônomas, por exemplo, porque às vezes o cara até tem renda, tem capacidade, mas ele não tem como comprovar isso. Então ele teria às vezes estar fazendo uma declaração de imposto de renda, né? Ou até se ele tiver um CNPJ elegendo um prolabore, fazendo uma distribuição de lucros. Então tudo isso também vem muito de que nem tu disse, pô, vou levar o meu cliente lá, vou ver com ele qual é a situação da renda dele, vou falar com o correspondente como a gente pode nivelar o negócio para que ele consiga realizar.
Porque às vezes o cara chega lá no meio do ano, pô, ganho 10 mil por mês, mas eu não tenho como comprovar isso. Cara, tu não consegue financiar o imóvel que tu provavelmente gostaria, entendeu? Isso, claro, referente à Caixa. Se você, cliente que é MEI, tem interesse de comprar um imóvel financiado, então a indicação é, cara, procure o seu contador, né? Ele vai poder te orientar com relação a isso. Em paralelo, você já procura, de repente, a Habitar, já faz a simulação para ver certinho o quanto é necessário, né? E aí o contador vai, no teu caso, distribuir o lucro do teu MEI e vai ver se se encaixa dentro do que você está procurando e de acordo com a simulação. Exatamente. Né? A gente consegue afunilar a situação para a realidade do cliente ou até melhorar a realidade dele. Às vezes o cara está pensando, pô, não tenho renda comprovada, não posso comprar nenhum tipo de imóvel, não sei o que. Cara, não é bem assim. A gente consegue ajeitar para tu estar fazendo, às vezes, a compra do imóvel que cabe no teu bolso. Né? O que não dá para fazer é gambiarra. Exatamente. Gambiarra não dá para fazer, é caixa econômica. Mas é isso aí. Vamos lá. Então o cara daí, na questão você pode fazer uma declaração de imposto de renda para comprovar sua renda, o Prolabore, certo? E aquele famoso, posso dar os meus extratos bancários para comprovar a renda? Pode. Tu pode utilizar o teu extrato bancário para comprovar renda. A gente tem o setor de renda informal, que a gente chama. O único detalhe é que ele hoje está sendo aceito até 2.300 de renda. Então a gente vai fazer uma apuração dos teus extratos bancários. Eu vou considerar essa renda, certo? Mas o máximo de prestação que tu vai poder pagar vai ser os 30% dos 2.300. Então, às vezes, tu ter uma renda alta em movimentação e querer utilizar a renda informal pode te prejudicar. Porque tu não vai pegar uma taxa de juros tão baixa, não vai pegar um subsídio e vai estar pegando uma prestação baixa, o que não vai estar liberando um financiamento muito alto. Então, o ideal mesmo de uma renda informal é a pessoa que realmente tem essa renda informal dentro da média de 2.300, porque daí a gente consegue apurar essa renda, ela vai pegar um subsídio legal, uma taxa de juros boa, uma capacidade dentro da realidade dela. A gente não vai estar distorcendo as informações, entendeu? Sim. Hoje, Minha Casa Minha Vida, né? O PCVA também. Não, hoje é o PCVA. O futuro Minha Casa Minha Casa Minha Vida. Apartamentos se incluem nisso. Geminados, alguns se incluem nisso, né? Terreno e construção também se inclui. Construção, a gente tem que ver o como a gente vai chegar no contexto do valor total, certo? Tá. O que acontece é o seguinte, a gente tem os 196 mil na nossa região como valor máximo e a gente teria que conseguir enquadrar o terreno e a obra dentro disso. Então assim, comprei um terreno de 100 mil, vou construir uma casa de 96 mil, uns 40 e poucos metros quadrados. Dependendo de onde for, talvez o banco consiga aprovar. Porque o que acontece? O teu imóvel tem que valer mais do que isso proposto pronto. Então tem um imóvel, a compra de um terreno mais uma obra, casa de 46 metros quadrados, um terreno não é muito grande, mas ele daria uma avaliação de um imóvel pronto de uns 200 mil, o banco aprova. Porque eu vou ter a garantia do negócio. O banco foi lá, fez análise, vocês vão gastar 196 mil e o imóvel sairia vendido a 170, o banco vai recusar. Porque ele não tem a garantia dele sobre a dívida. Entendeu? Então, assim, no programa Casa Verde Amarela, a construção ela tem que ser bem estudada para ver se ela vai ser aprovada. Sim. Né? Mas dependendo do valor de renda, dependendo disso do que a gente vai falando, cara, o procatista tem aquisição de terreno e construção. A taxa de juros dele não vai subir muito. Se o cara já está no máximo da renda do PCVA, ele vai estar subindo uma taxa de juros, digamos, de 7,4 para 7,9. Né? E ele vai poder subir a construção dele às vezes para 300, né? Claro, se couber no bolso, 200 e pouquinho, não vai fazer tanta diferença para ele, né? Agora, para uma pessoa que já tem uma renda um pouco inferior, o procatista ele já vai dar uma resumida no financiamento. Sim. Então, o ideal daí seria o programa Casa Verde Amarelo. Até porque assim, para você conseguir pegar ali os 196 mil, digamos, encaixar dentro do Casa Verde Amarela, eu acredito que a pessoa também vai para quase a taxa de juros do procotista. Vai. Na verdade, assim, hoje, uma pessoa com uns 13,100 de renda por aí, ela já está pegando em 156,800. Ela pega uma taxa de 6,12% ao ano. É uma taxa boa, é uma taxa legal. Né? Mas normalmente uma pessoa que vai fazer uma construção, alguma coisa assim, tu já vê que ela já vai estar com a renda familiar, não é uma renda sozinha, então já tem ele, a esposa, às vezes é 2 de cada um, já dá 4 e pouco, cara, e a gente já está falando praticamente da mesma taxa de juros. Acima de 4.400 a taxa de juros vai subir pouca coisa para o procatista. Um outro ponto que você tocou ali agora, você falou, o cara vai somar renda com a esposa, né?
quais são as composições de renda que pode ser feito? Eu posso compor a minha renda com a esposa, eu posso compor a renda com o pai, com a mãe, isso é possível? Tu pode compor renda basicamente com quem tu bem entender, cara. Com quem bem entender. O único detalhe é o seguinte: o participante do financiamento ele vai ser obrigatoriamente incluído com renda. Eu não vou poder considerar, ele vai entrar como dependente. Cara, aí tem que ter um vínculo, tem que ser um filho menor de idade, né? Ou a esposa não trabalha, então ela obrigatoriamente tem que entrar, ela vai entrar como um dependente, né? Mas, por exemplo, vamos se juntar, eu e Israel, vamos fazer uma compra de imóvel, umas rachadas, meio a meio, pra gente fazer um investimento. Podemos fazer, se os dois tiverem renda. Interessante isso. Gisele é casado, obrigatoriamente a esposa dele tem que estar junto. Vai entrar no... Daí já são três compactuantes, entendeu? Eu não sou casado ainda, então seria tranquilo da minha parte, mas se eu já fosse casado, já seriam 4 pessoas. Porque daí as regras vão se interligando, né? Entendi. Mas é tranquilo, a pessoa pode compor, se eu não me engano, até 10 pessoas, tá? Eu nunca fiz assim, mas se eu não me engano, até 10 pessoas. Já fiz processo com 4, já fiz processo com 5 pessoas. Dá um baita investimento isso aí. Cara, dependendo do que tu juntar ali, sai um imóvel bem massa. Interessante, vamos lá. Questão do financiamento. Digamos que a pessoa já tem um imóvel no nome. Por exemplo, eu tenho uma casa na mesma região que eu quero comprar um outro imóvel, financiado também. A minha casa não está financiada, está quitada, está no meu nome, mas eu quero comprar agora um apartamento para investimento financiado. Eu posso fazer isso, e qual a linha de crédito eu consigo me encaixar para fazer isso? Tu pode fazer isso, tá? Tu pode se enquadrar no SBPE. Tu só não se enquadraria no Procotista e no PCVA porque um condicionante deles é não possuir um imóvel na região onde tu está comprando ou na região limítrofe ou metropolitana de onde tu está comprando. Assim, vou comprar um imóvel em Jaraguá para investimento, já possuo um imóvel em Jaraguá, né? Obrigatoriamente tens que se enquadrar no SBPE. Sim. Ele seria a tua única opção, digamos assim. Vamos lá, outras dúvidas aí. Dentro desse cenário do financiamento também existe aquela questão de, muitas das vezes, a pessoa não saber se ela pode ou não pode financiar um imóvel, morando ela, por exemplo, assim, chega para mim muitas pessoas que moram em outros estados, e ele fala: quero comprar um imóvel em Jaraguá do Sul, financiado. Como isso se procede? Como dá para fazer isso? Nesse caso, seria o mesmo procedimento. A pessoa pode comprar, ela se enquadra no SBPE. O SBPE ele é uma linha que não teria muitas regras quanto à localidade onde tu mora. Isso é independente para ele. Até o que tu vai fazer com o pós-financiamento. Vou comprar este imóvel e vou diretamente alugá-lo. O SBPE pode fazer isso. Tá completamente dentro das regras. Entendeu? No PCVA, no Procotista, a gente já tem impeditivos quanto a isso. Eles estariam ligados exclusivos à tua residência. Por isso que eles já focam. Cara, tens imóvel na região? Não. Beleza, tu pode se enquadrar. Ele é exclusivo para tua residência, certo? Tens imóvel na região limítrofe? Não. Tens imóvel financiado a nível Brasil? Não. Então, beleza. Estás passivo a poder entrar no imóvel, no Procotista, no PCVA. Né? Então hoje, por lei, digamos assim, eu não deveria comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida e colocar ele para locação. Exatamente. E nem no Procotista. Exatamente. Porque tu estaria, na verdade, isso é um direito adquirido para a sua habitação. Exatamente. São fundos financiados pelo Fundo de Garantia, né? Os fundos as reservas de valores são financiadas pelo Fundo de Garantia, exclusivo para as residências dos brasileiros. Então, a pessoa que faz isso, que compra e coloca para locação, aí é conta e risco da pessoa, né? Exatamente. Ela pode, né, se alguém for denunciar, se alguém fizer qualquer tipo de falar sobre isso, por exemplo, e um técnico do banco acabar descobrindo, ele pode ir lá dar uma olhada, pode tomar as providências dele. Seria uma quebra de contrato, digamos assim. Entendi. Deixa eu ver aqui outros questionamentos que geralmente não aparecem muitos, né? Imóveis que, por exemplo, a pessoa já está financiada e a pessoa quer comprar, né? Eu financiei um imóvel, estou pagando ele, e aí eu quero vender esse imóvel, né? A pessoa que vai comprar esse imóvel aí, ela tem segurança nesse negócio? Sim. Se ela fizer o processo direto de já estar comprando, financiando o imóvel, que ele vai ter que ser quitado, ele pode ser quitado por meio de recursos próprios,
como ele também pode ser quitado por meio de financiamento. Então assim, o cara, uma suposição, tô comprando imóvel do Gisael, ele financiou lá o imóvel, comprou por 150 mil, tá devendo 100 para o banco e hoje ele está me devendo a 200, me vendendo a 200. Eu vou lá e faço financiamento, eu financio 140 mil desse imóvel, 40 mil vai cair líquido na tua conta, 100 mil vai eliminar a dívida, o imóvel vai estar no meu nome. Fiz a compra do imóvel, não transferi para o meu nome, não tem segurança nenhuma. Nada vai te garantir que esse imóvel é teu, a menos que tu vá lá no registro de imóveis, averbe algum contrato de compra e venda em cima disso, porque escritura tu não vai poder fazer, né? Tu pode fazer um contrato de gaveta e averbar lá. Mas de qualquer maneira, se a pessoa falecer ou se qualquer coisa assim acontecer, esse imóvel é quitado, passado para os herdeiros, então pode tomar rumos que não são garantidos. O ideal é tu já fazer o processo, já financiar e transferir para o teu nome. Isso é um refinanciamento, cara, a curto e grosso modo, entre aspas, sim. Mas na realidade não, vai ser um novo financiamento com uma taxa de juros para você, para o teu CPF, para a tua renda, sua data de nascimento, seguro para ti, não vai ter nada a ver com o valor que esse cara estava pagando. Até porque, vamos lá, nessa situação o cara estaria pegando o imóvel no PCVA e eu, por 200 mil, já estaria em outra linha de crédito comprando dele. Então, com certeza, a gente já teria diferenças de taxa de juros. Sim. Né? Mas dá para fazer sim, tranquilo. Inclusive, isso daí sai bastante. É porque tem muitas... Cara, parece muitos negócios pra gente, né? Pessoas... Eu nem digo que é por maldade das pessoas, mas também por falta de conhecimento. E, claro, esse é o intuito de nós estarmos aqui, é trazer esclarecimento para as pessoas, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre financiamento, sobre compra de imóveis, utilizando financiamentos. Muita gente acha que é simplesmente o fato, às vezes assim, eu tenho um apartamento financiado, quero vender ele, fala, vendo meu apartamento e você assume a parcela. Exatamente. Não existe isso, assumir a parcela, né? Você vai fazer um novo financiamento sobre aquele que já existe ali. Se tu estiver assumindo a prestação, tu vai estar pagando o imóvel no nome de outra pessoa. No nome de outra pessoa. Não, mas a pessoa vai me transferir depois. Tudo certo. Mas é o famoso nada te garante fio do bigode. Nada te garante isso. Principalmente hoje em dia que as coisas já não são mais feitas assim. Né? Antigamente o cara falava pra ti, tava falado. Não tem nada contra a palavra dele. Hoje em dia, cara, infelizmente, se a gente não tiver documentado, se a gente não tiver escriturado, transferido, cara, nada te garante. Então assim, tu vai estar pagando imóvel pra pessoa e inclusive deu uma entrada pra ela, provavelmente. O risco de perder dinheiro é grande e não ter o imóvel, muitas vezes, né? Eu já vi casos, o que acontece? O cara faz o negócio direto, pula corretor, né? E acontece o contrário do caminho que tu segue. A pessoa foi lá, negociou o imóvel usado, a portadora do financiamento foi no banco perguntar se ela podia transferir, explicaram como funcionava para ela. Ela não pegou 100%, né? Entendeu, mas entendeu por cima. E aí pediu 50 mil de entrada, a mulher deu os 50 mil de entrada, ela gastou. Passou-se uns 3, 4 meses, a compradora apareceu no meu escritório. Falou, olha, eu quero comprar esse imóvel, tal, não sei o quê. Falei, não, beleza, vamos fazer a simulação. Não aprovava o mínimo, porque tu tem que chegar no saldo devedor que a pessoa tem, entendeu? Sim. A pessoa tinha 120 mil de saldo devedor, ela conseguia financiar 100 e pouquinhos, 101, 102, então tinha essa diferença. A pessoa já tinha gasto a entrada, ela não tinha o dinheiro para cobrir o saldo devedor da diferença, para ela conseguir financiar esse imóvel. Nesse momento a pessoa fica de mãos atadas. Tu deu o dinheiro, perdeu o dinheiro, tá com prestações assumidas, não vai conseguir juntar dinheiro, tu vai ter que esperar o saldo devedor descer tudo aquilo, correr o risco até tu conseguir financiar. Então assim, mesmo que tu for fazer, vamos dizer assim, as coisas de compra de imóvel usado e tal, cara, tem que ser tudo certificadinho, tem que fazer que nem tu disse, vai lá, faz a avaliação de crédito, aprovou os valores, faz a tua negociação, porque se tu começar de trás pra frente esse negócio, cara, a chance de dar banana é muito grande. Sim. Entendeu? Um caso como esse aí, ano passado, chegou mais de 3 pessoas com casos assim no meu escritório. Então, tipo assim, a gente fica até triste, por quê? Porque a pessoa não vai conseguir chegar onde ela quis. Ela fez a compra do imóvel, fez, vamos dizer assim, não foi orientada, fez por uma maneira errônea e se prejudicou, entendeu? E não era pouco dinheiro investido, cara. Normalmente as pessoas não têm 50 mil para dar de entrada. Então uma pessoa que tem 50 mil para dar de entrada acabou dando e perdendo esse dinheiro, é realmente um negócio muito triste. Às vezes é o dinheiro da vida da pessoa, né? Exatamente. Juntou esse dinheiro por um bom tempo para dar entrada no imóvel, depois por um descuido de não procurar, às vezes, o profissional da área. Exatamente. É o famoso barato que sai caro, né? Exatamente. Se ela tivesse pago o custo procurado um profissional, talvez ela não teria caído todo esse valor, entendeu? Bem, isso aí. Então, isso até é muito legal, é pertinente a gente falar. Você vai comprar um imóvel, procure um corretor de imóveis,
certifique-se de que esse corretor de imóveis está credenciado ao Cresci, né? Isso é possível você entrar no site do Cresci, você pede para o corretor que está te atendendo qual é o número do seu Cresci. Verifique se o Cresci dele está ativo, verifique se ele pode atuar naquela região. Então, procure dentro do Cresci para saber se aquele corretor pode te atender ou não pode te atender. Porque às vezes numa situação dessa, como o João colocou ali, se você tivesse procurado um profissional que te atendesse, que te desse toda a orientação, não teria, né, perdido o dinheiro que deu de entrada, que às vezes ou desgasta, às vezes até não perde o dinheiro, que às vezes a outra pessoa consegue devolver, né? Foi por uma questão, às vezes ali... não acredito que foi maldade. Né? Que não é maldade. Então a pessoa devolve o dinheiro, mas tem todo um desgaste, às vezes que ninguém gastou o dinheiro, depois, cara, eu posso até te devolver, mas eu te devolvi sim 10 vezes, 20 vezes, sei lá, né? Exatamente. Então vai demorar, eu te devolvo só quando eu vender novamente o imóvel. Isso já aconteceu, a gente conhece casos que foi assim. Então procure um corretor de imóveis, que a gente vai tomar esse processo, nós como corretores de imóveis vamos levar você até o João. O João vai fazer sua avaliação de crédito. Isso te dá segurança. Isso, na hora de comprar o imóvel, você vai ficar tranquilo. Você sabe que quando você tiver com o seu imóvel, vai estar toda a documentação correta. Você não vai ter surpresas depois desagradáveis, né? Exatamente. Quando a surpresa é boa, ok, mas quando é desagradável, é só dor de cabeça. E vamos lá. Quando a gente compra um imóvel, João, né? Eu tenho custos básicos ali que tem que ser pago, que é a documentação do imóvel, né? Então hoje a gente fala vamos supor num imóvel de Minha Casa Minha Vida ali, mais ou menos dá para estimar qual percentual do valor do imóvel eu vou gastar em documentação? Cara, tu vai gastar em média uns 4% do valor do imóvel. Uns 4% do valor do imóvel. Então assim, para a pessoa entender, eu vou tentar destrinchar aqui alguns custos que tem no financiamento imobiliário. Você tem custo de FRJ, você tem custo de ITBI. O ITBI ele é um imposto que a prefeitura cobra sobre transmissão de bens, né? O FRJ é um imposto do Estado, né? Isso vai para o Fundo de Reparamento e Justiça, né? Isso não sei para onde vai. Eu sou sincero que eu também não sei. Mas você tem que pagar, né? Tem que pagar. Tem a custa de registro de imóveis, certo? Documentos do registro de imóveis. Isso é um valor tabelado, certo? Registro de imóveis, então a gente pode estar depois, o cliente quer saber qual é essas custas, a gente pode estar passando depois. E existe também a custa da escritura, mesmo no financiamento, que na verdade o contrato do banco pública com o cliente tem a validade de escritura, certo? Certo. Tu vai pegar esse contrato e vai levar no registro de imóveis direto para tu fazer a transferência do imóvel para o teu nome e alienação. Não vai precisar ir em tabelionato, não vai precisar fazer escritura de compra e venda, porque o próprio contrato do banco tem essa validade. O próprio contrato do banco tem essa validade. Mas, de igual forma, você tem um custo na emissão desse contrato, provavelmente com o banco, né? Aí você tem que ver com o banco qual que é Depende muito da linha de crédito que tu estás pegando, depende muito do valor do imóvel, às vezes também, né? Na verdade, o valor de financiamento, algumas linhas de crédito usam isso como um percentual para a emissão do contrato, né? Então tem que ver muito isso. O Procatista é um deles, o valor do financiamento, um percentual é a emissão do contrato. Então por isso depende muito, não tenho como te fazer um cálculo estimado, né? Mas o cara também vai ter o custo de vistoria do engenheiro caixa, que está dentro no custo da parte do banco. O engenheiro da caixa ele vai lá no teu imóvel, vai fazer a vistoria, certo? Antigamente isso era por meio de boleto, hoje não é mais. Hoje o cliente faz o processo de avaliação, como um risco aprovado eu já consigo demandar a vistoria no CPF dele, é feita a vistoria, putz, não deu boa, o cara não vai comprar, não tem problema, ele não paga. A outra pessoa foi lá com o Gesael, viu o mesmo imóvel, gostou, ele vai pegar a engenharia já feita, vai tocar o processo, vai ser mais rápido, né? Chegou lá no final e ele vai pagar essa vistoria feita. Então só o cliente que contratou vai acabar pagando o custo do engenheiro. Que antigamente também não era assim e hoje já deu uma melhorada, né? Querendo ou não, tu já não tem mais aquela insegurança de putz, vou gastar 700 e poucos reais e nem tenho certeza se o engenheiro vai aprovar o meu imóvel, se vai bater o valor que a gente está precisando para fazer o negócio, né? Então hoje já é mais tranquilo. Hoje, putz, não deu, cara, mas tu tens o imóvel aprovado e o imóvel está dentro da realidade dele, ótimo. Para esse cliente não deu, para outro vai dar, ele já pega o processo mastigado, cara, é até mais rápido, né? É um show. Hoje eu consigo fazer financiamento Caixa Econômica sem procurar, por exemplo, uma Habitar ou uma outra empresa de assessoria? A menos que tu seja um tipo de processo que a gente chama de obrigatório ser feito por dentro da agência, não. A gente tem processos onde, por exemplo, o comprador é um emancipado.
Esse tipo de processo é obrigatório a ser feito dentro do banco. A gente tem um processo onde o pai está vendendo para o filho está comprando do pai. Esse processo é obrigatório a ser feito dentro do banco. Então é só o banco que toca. O resto de todos os outros tipos de processo, o banco vai solicitar para ti o seguinte: cara, temos correspondentes, procura o nosso correspondente, ele vai te passar a explicação e basicamente todo o processo é tocado por nós. A gente vai entregar lá no final do processo ele concluído para o gerente vai ter a entrevista com o gerente e a assinatura de contrato. Alguns bancos fazem em 2 tempos, né? Fazem entrevista, conversam, passam um tempo maior com o cliente, fechou, na hora da assinatura é só chegar, assinar e está tudo certo. Alguns fazem tudo junto, já tomam mais tempo, mas já conversam, explicam, fazem um procedimento de entrevista, fazem a explicação do setor de direitos, bens e deveres, né? O que vai acontecer com esse processo se não for pago, se for pago, o que acontece. E aí já assina o contrato e tá liberado, cara. Só registrar. Depois da assinatura do contrato da Caixa Econômica ali, né? Quando é que o proprietário do imóvel recebe o dinheiro? Então, assim, após a assinatura do contrato, ele vai a registro de imóveis, ele volta registrado para nossa mão e a gente encaminha para uma conformidade do banco onde eles vão checar esse registro. Então, assim, normalmente a gente costuma dizer, cara, registrou, o vendedor está recebendo em alguns dias, porque alguns dias por causa desse meu procedimento. Tá. O registro leva em média de 20 a 30 dias. Então a gente poderia estar dizendo que em uns 30 dias, 32 dias o cara está recebendo, se tudo der certo. Essa semana aí, acho que semana passada, não sei, acho que surgiu uma nova normativa dentro dessa questão de registro de imóveis, que está para reduzir esse prazo, né? Que tá para ser com prazo no máximo, se não me engano, de 20 dias. Tenho que verificar ainda se é realmente isso, né? Alguns contratos já estão saindo nesse prazo. Já estão saindo nesse prazo, né? Tá sendo bem ágil. Pelo menos na nossa cidade aqui o registro, graças a Deus, está indo bem, tá dando fluxo nos processos, está sendo bem ágil para todas as áreas assim. João, cara, eu quero agradecer. Já deu bastante tempo de conversa, cara. Parece que não. Já tá 40 minutos aí de conversa, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai estar deixando espaço aberto para as pessoas perguntarem aí embaixo. Se tiver alguma dúvida sobre financiamento imobiliário, deixe suas perguntas, vai deixando embaixo ali as perguntas, que eu vou marcar um outro dia com o João para a gente responder exclusivamente as perguntas dos clientes, né? Porque às vezes tudo que eu lembrei de perguntar que agora eu perguntei, mas eu acredito que tem ainda muitas dúvidas na cabeça dos clientes, né? E isso é muito interessante a gente sanar essas dúvidas, porque meu interesse de fazer essa conversa aqui é justamente qualificar as pessoas para elas chegarem na decisão de comprar um imóvel já com tudo organizado, né? Mais facilidade. Já chegar sem dúvidas, ser aquele processo tranquilo. Assim como para nós, corretores de imóveis, é muito claro o processo, é interessante para nós também que para o cliente que está comprando, o processo seja também muito claro, e para a pessoa que está vendendo o imóvel dela, também o processo seja um processo super claro. Então ele vai estar a par do que está acontecendo, dos movimentos que estão acontecendo dentro do banco, dos movimentos que estão acontecendo de registro de imóveis, quando ele tem que pagar as coisas, os boletos, e isso acontecendo de forma tranquila, o processo fica fácil e flui, né, da melhor forma para todo mundo. Então, João, eu agradeço de primeiro momento, né, por ter aceito esse convite nosso, nesse primeiro episódio, e a gente vai ter mais dias aqui, mais conversas, né? E eu acho que foi um momento muito legal, muito agradável. Beleza, cara? Obrigadão. Eu que agradeço vocês, na verdade, pelo convite, cara, e vou estar à disposição aí para sanar dúvidas, para a gente até fazer mais bate-papo, mais conversa. Inclusive, eu sou muito fã de uma conversa. Gente, vamos deixar o contato da Habitar também aqui embaixo na descrição do vídeo. Precisando de alguma informação também pode entrar em contato com a Habitar. Se quiser entrar em contato com a gente leva e assessora encaminha vocês para a Habitar. Mas se preferir também entrar em contato direto com o João, pode entrar em contato direto com o João na Habitar e eles vão dar todo o suporte para vocês com relação a financiamentos. Mas se tiver alguma dúvida, não quiser entrar em contato agora, quiser deixar a perguntinha ali embaixo, outro dia, outra conversa, a gente marca e define isso aí. Valeu, João. Obrigado e até uma próxima. Valeu, gente. Abraço. Um abraço.